Eu quero até ser breve nesse pronunciamento, mas eu fiz questão de me inscrever, senador Fernando Bezerra, porque eu ando muito preocupado com o processo que se desenha do Nordeste brasileiro. Nós estamos enfrentando uma fase muito difícil e que é necessário uma retomada imediata. Amanhã nós teremos aqui um debate importante sobre a questão desse caminho de saída para essa crise e, ao mesmo tempo, propostas para a retomada do desenvolvimento econômico, mas me assusta muito o que nós estamos vivenciando na nossa região. E a preocupação vem exatamente a partir de diversos elementos. Nós enfrentamos um período crítico, do chamado período hidrológico mais crítico da história da nossa região. Se fizermos uma comparação disso com o que se processou na relação entre a hidrologia e a nossa geração de energia, a hidroeletricidade, eu diria, a partir do que os técnicos apontam, que esse é o período mais crítico dos últimos 83 anos. Então, só que essa não é uma reação só do chamado processo de causa e efeito com a energia, ou seja, a partir da chegada da água, a sua chegada aos lagos, a geração de energia, mas o desdobramento que isso aponta, ou seja, o impacto dessa questão da hidrologia na nossa agricultura, o impacto dessa questão da hidrologia exatamente na geração de energia e, consequentemente, a questão da energia na nossa atividade produtiva. Então, nós enfrentamos problemas de diversas ordens. Então, vamos tendo um processo também de desaquecimento da economia do Nordeste. Nós que adotamos desde 2011 uma política para o setor automotivo, no Nordeste, eu diria uma política agressiva. Os dados, inclusive, de venda de veículos, ou melhor, de queda na venda de veículos, são dados assustadores. O Nordeste, no mês passado, e, aliás, desde fevereiro, o Nordeste vem acumulando números negativos do CAGED, na geração de postos de trabalho. O caso da Bahia, senador Fernando Bezerra, nos últimos 8 anos, é a primeira vez que a gente apresenta números negativos na geração de postos de trabalho, nos últimos 8 anos. Então, portanto, é uma preocupação muito grande. Eu não quero aqui chamar essa questão como uma questão alarmante, mas ela é uma questão que requer do governo uma atitude imediata. O senador Otto pilota aqui, a partir da Comissão de Meio Ambiente que ele preside, um debate importantíssimo sobre a revitalização do São Francisco, a necessidade de adoção imediata de políticas, o chamado leito desde a sua nascente até, no caso específico nosso, até a chegada nos lagos que estão no Nordeste. O Rio tem, de forma cada vez mais crescente, perdido aí a sua vazão, tem convivido com o problema da poluição, o assoreamento, com a própria questão, inclusive, a inexistência já é algo, meu caro Paim, quase que eu diria assim, desestimulador da nossa expectativa no que diz respeito às matas ciliares. Um rio que tinha uma vazão expressiva no período passado, hoje padece ali na casa dos 1.500, 1.600 metros cúbicos por segundo. Então, portanto, isso vai criando um ambiente de dificuldade. Nós vamos tendo problemas sérios nas capitais do Nordeste a partir da queda da atividade de serviços. Consequentemente, nós enfrentamos o problema seríssimo, e aí na capital Salvador, na capital Recife, com o problema envolvendo, inclusive, as empresas que estão no Lava Jato. O caso da refinaria em Pernambuco,
as grandes obras na Bahia, o estaleiro na Bahia, Paim, que é assustador. Nós tínhamos a perspectiva, inclusive, de ampliar de 7 para 10 mil postos de trabalho no estaleiro, e estamos agora assistindo uma verdadeira queda nesse nível de trabalho, não sendo hoje, inclusive, os números apontando na casa abaixo de 500 postos de trabalho. Então, as atividades dessas empresas, as atividades econômicas, a própria questão da infraestrutura que se apontou para o Nordeste como importante, as obras da 101, da 116, as obras de mobilidade urbana. Agora há pouco, antes de chegar aqui, recebi a notícia que o nosso governador Rui Costa vem a Brasília para buscar recursos e apoio do governo federal para dar respostas à tragédia que nós enfrentamos a partir do volume de água que se processou sobre a cidade de Salvador, ceifando vidas e, ao mesmo tempo, também mexendo na nossa estrutura, que já não era boa. O governo do Estado tinha feito um compromisso de 98 encostas, 6 já foram entregues, portanto, ali no final do governo Jacques Wagner foram anunciadas essas obras, e o governador Rui Costa está vindo a Brasília para buscar recursos para ajudar a nossa cidade de Salvador. Ao mesmo tempo, vem também para consolidar o repasse de recursos para essas obras de mobilidade, de infraestrutura na capital e na região metropolitana, mais precisamente no nosso metrô. Portanto, para manter o nível de atividade econômica e, ao mesmo tempo, entregar à cidade uma estrutura de modal que permita a cidade se mover. A minha preocupação é, inclusive, senador Paulo Paim, porque essa questão se agrava, e ouvi agora há pouco aí algumas questões já respondidas pelo senador Jorge Viana acerca do BNDES. Ora, boa parte desses investimentos, me lembro que, quando fui secretário de Planejamento, uma das operações que fiz foi com o BNDES, para aportar recursos e investimento na Bahia. Nós que, na semana passada, entramos aí de corpo e alma na energia do vento, nos leilões. A Bahia, mais uma vez, é o estado que entra no leilão com força total. Então, portanto, para esses empreendimentos, nós precisamos dos recursos do BNDES. Permita só, a moçada está saindo, e essa já é a segunda turma. Eu cumprimento a todos, a turma que saiu, a turma que está saindo agora, alunos de ensino médio da Escola Educandária de Maria, de Riacho Fundo. Sejam bem-vindos e levem a mensagem para os outros coleguinhas de vocês. Por favor. Então, como eu estava dizendo, é uma questão preocupante. Então, eu queria encerrar, mas chamar a atenção para isso. Vamos fazer o debate. É preciso que o governo tenha um olhar, que eu diria, bem específico. Óbvio que eu sei que a presidenta Dilma tem a tarefa do Brasil, mas é importante a gente olhar para uma região que, nos últimos 8 anos, vinha tendo um crescimento acelerado e que, portanto, precisa desses investimentos, precisa da retomada das obras do PAC, das obras de infraestrutura, principalmente de um programa que possa restabelecer a geração de postos de trabalho e, ao mesmo tempo, a atividade econômica que nos permita crescer, principalmente com inovação, tecnologia, e dar uma resposta a um dos pontos que a gente também, senador Fernando Bezerra, enfrenta no Nordeste hoje, que é a questão da energia. Nesse momento que a gente precisa tanto exportar a nossa indústria do eletrointensivo, tem a preparação, tem a condição, já atua no mercado internacional. Então, portanto, poderia ser um dos pontos importantes para a gente ampliar a nossa capacidade de exportar, aproveitar esse momento e, ao mesmo tempo, dar respostas na nossa região com essa atividade produtiva, com geração de postos de trabalho e, consequentemente, fazendo circular recursos na nossa economia para que a gente possa manter a vida em cada cidade. Os prefeitos estão vindo a Brasília permanentemente. Há uma dificuldade enorme, inclusive, para a sustentação da máquina, Portanto, os governadores do Nordeste estiveram aqui e agora nós precisamos
apresentar respostas incisivas, rápidas e, eu diria, inclusive, com capacidade transformadora para a gente ter a oportunidade de, enxergando com essas políticas, socorrer e, ao mesmo tempo, reestimular essa economia muito forte do nosso Nordeste brasileiro. Muito obrigado, senador Paulo Paim.